A paz, Senhor, amado meu irmão da minha. Ao anjo da igreja em Esmirna, escrevo e diz o primeiro e o último que foi morto e que reviveu. Esse é Jesus, amado meu amada minha. Aquele que foi morto e reviveu, o primeiro e o último. Conheça as tuas obras, é a tribulação e pobreza, mas tu é rico. Primeira coisa que ele diz que a igreja, ela está passando por tribulação, conhece as obras dela, e ela é pobre, mas ela é rica porque ela tem Jesus. E aquele que tem Jesus, com certeza, ele é rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então ele conhece aquilo que os judeus estão fazendo contra aquela igreja, a perseguição que está acontecendo contra aquela igreja. Ele fala: nada temo das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, ele diz: fica comigo. 10 dias você vai passar tribulação, mas ser fiel até a morte. Alguns iam morrer. Hoje nós não somos perseguidos dessa maneira, graças a Deus, mas alguns países ainda são. Mas a igreja de Esmirna, ela estava sendo perseguida, ela não tinha nada, ela era uma igreja pobre materialmente, mas ela tinha Jesus e ela era milionária espiritualmente. E ele fala aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Eu não sei se você sabe, mas tal é reservado ao homem morrer uma só vez na carne. Mas existe uma segunda morte. Essa morte está no livro de Apocalipse, no finalzinho, se você pesquisar ali. Essa segunda morte é a morte eterna. Que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que permanece em Cristo já passou da morte para a vida. Então, meu amado, não conhecerá a morte. E essa morte, Jesus diz, é a morte eterna. Então, meu amado, lembre de uma coisa: fique em Cristo, que é mais vantajoso. Um abraço, Deus é contigo.